Olá, brilhosas! Sejam todas muito bem-vindas à nossa aula, onde a gente vai falar sobre crenças para trabalhar com as crenças do paciente na terapia. Então, a gente vai falar sobre crenças intermediárias, crença central, pensamento automático. Vamos passar um pouco sobre conceitualização cognitiva, mas não de forma profunda. Mas não tem como a gente falar de crenças sem falar pelo menos um pouquinho de conceitualização de caso, tá? Antes de começar a aula, esse tema foi um tema muito pedido por vocês, né, Lilian? Como que de fato eu trabalho as crenças do meu paciente durante a sessão ali dentro da terapia cognitivo-comportamental. Bom, antes de iniciar o conteúdo, eu trouxe aqui, Aprendendo a Terapia Cognitivo-Comportamental, duas partes bem rápidas do livro que eu quero ler para vocês, tá? Presta atenção, tá na página 7, ok? Desse livro aqui, Aprendendo a Terapia Cognitivo-Comportamental. Às vezes, os pensamentos automáticos podem ser logicamente verdadeiros e podem ser uma percepção adequada da realidade da situação. Por exemplo, poderia ser verdade que Marta estivesse em risco de perder seu emprego, ou que seu marido estivesse fazendo comentários críticos sobre o seu comportamento. A TCC não quer encobrir problemas reais. Se uma pessoa estiver passando por dificuldades substanciais, métodos cognitivos e comportamentais são usados para ajudá-la a enfrentar a situação. Contudo, em pessoas com transtornos psiquiátricos, normalmente há oportunidades excelentes de apontar erros no raciocínio e outras distorções cognitivas que podem ser modificadas com as intervenções da TCC. Ou seja, é muito importante a gente lembrar que pensamentos automáticos e até mesmo crenças, né, esquemas, eles nem sempre eles estão falando mentira, tá? Igual aqui, ó, o exemplo da Marta citado no livro, ela realmente estava com risco de perder o emprego. E aí não é nosso papel, quanto psicólogos da terapia cognitivo-comportamental, ficar brigando com esses pensamentos. Quando existe um pensamento negativo, eu gosto até de usar o negativo entre aspas, né? Porque todos os pensamentos cumprem uma função. A gente trabalharia então com resolução de problema. Agora, quando ele é um pensamento que causa ali um sofrimento para o paciente, mas ele não está muito de acordo com a realidade, nesse caso, então, a gente trabalharia as racionalizações. Então, recapitulando, um pensamento negativo de um paciente meu ou uma crença, ela pode ser real. Nesse caso, a gente trabalha a resolução de problema. Se o pensamento não tiver um teor muito verdadeiro, né, que condiz com a realidade, a gente trabalharia então a racionalização. O ponto aqui é que vocês sempre se lembrem e lembrem principalmente aos pacientes que a TCC não visa fazer o paciente pensar positivo, tá? A gente quer trazer os pensamentos, jogar o holofote neles e entender se eles dizem sobre a realidade, um pouquinho sobre a realidade, ou muito sobre a realidade, ou quase zero sobre a realidade. E aí o paciente precisa desenvolver, junto conosco na terapia, a habilidade de interpretar esses pensamentos de acordo com o que a realidade está trazendo para ele. Então, vamos supor, se uma paciente tem muito medo de barata e ela vai passar numa rua escura que está cheia de lixo, ela vai provavelmente ter o pensamento de que, nossa, eu vou dar de cara com uma barata. Gente, a chance é muito grande mesmo. E aí, nesse caso, a gente não briga com o pensamento da paciente, não faz ela pensar positivo. A gente trabalha resolução de problema, tá? E o outro trecho que eu trouxe aqui antes da gente começar o conteúdo das crenças, tá na página 9, tá? Em nossa prática clínica, normalmente não tentamos explicar os diferentes níveis de esquema, por exemplo, pressupostos intermediários, crenças nucleares aos pacientes. Descobrimos que a maioria dos pacientes obtém maior benefício ao reconhecer o conceito geral de que esquemas ou crenças nucleares, utilizamos esses termos alternadamente, têm uma forte influência na autoestima e no seu comportamento. Também ensinamos a eles que todas as pessoas têm uma mistura de esquemas adaptativos,
ou seja, saudáveis, e crenças nucleares desadaptativas. Nosso objetivo é identificar e desenvolver os esquemas adaptativos e, ao mesmo tempo, tentar modificar ou reduzir a influência dos esquemas desadaptativos, tá? Quando fala esquema puramente, a gente pode pensar em crenças nucleares. Então, a literatura mistura, tá? Algumas vão falar crenças, algumas vão falar esquemas. Quando tá esquema somente, a gente está falando de crenças nucleares. Então, complementando o que eu li anteriormente, a gente tenta deixar mais forte as crenças e os esquemas, os pensamentos, né, do paciente que dizem sobre a realidade, e a gente tenta enfraquecer aqueles que não trazem um teor tão verdadeiro. E aí, nessa forma, a gente trabalharia, então, a resolução de problema, tá? Bom, vou começar a compartilhar o meu slide aqui com vocês, para a gente dar início à nossa aula a respeito de crenças na terapia cognitivo-comportamental. Então, como trabalhar as crenças centrais, intermediárias e pensamentos automáticos usando a TCC com os nossos pacientes? Para quem não me conhece, chegou aqui agora, o meu nome é Lilian Bertes, eu sou pós-graduada em terapia cognitivo-comportamental, sou psicóloga atuante, sou ex-professora de pós-graduação em terapia cognitivo-comportamental, tenho 10 anos de experiência clínica, tá meu CRP aqui. Tem muita gente que fala, né? Ai, vendedora de curso. Gente, vendedora de curso foi uma coisa que eu passei a ser depois de muito tempo já, tendo captado pacientes e depois de muito tempo tendo dado aula em sala de aula, tá? E eu vendo o curso com muito prazer, porque eu entendo que, infelizmente, a nossa faculdade deixa a desejar, e não foi na faculdade que eu aprendi a ser uma clínica. Experiente, né? A experiência vem muito com o tempo, mas não foi na faculdade que eu aprendi a ser uma psicóloga clínica segura. Foi para além da faculdade, foram nos cursos extras, foram nas leituras, supervisão, cursos extras que estou sempre adquirindo, né? Então, que isso daqui fique bem claro para quem não me conhece, tá? Bom, vou pedir alguns avisos importantes aqui para vocês. Peça para os familiares de vocês agora não chamarem vocês. Deixe o celular longe, tá? Não fica com o celular aí perto. De preferência, assista essa aula no notebook, ou melhor ainda, coloque na televisão, porque estamos aí no YouTube, né? Quanto maior, né, a amplitude ali da imagem, mais atenção a gente tem, isso é comprovado pela neurociência. Então, nada de assistir a aula no celular, onde vai ter muita distração. Pega o seu caderno e a sua caneta, vai anotando tudo e qualquer dúvida que você tiver, anote também, porque eu vou abrir um espaço para vocês tirarem essas dúvidas comigo lá direto no meu Instagram, ok? Bom, brilhosas, quem impede a gente de ter uma carreira sólida, uma carreira consolidada? Ao meu ver, basicamente é a faculdade, né, que entrega o básico da teoria e não permite você sair segura em relação à profissão que você escolheu. Então você pega o diploma, mas você não se sente segura, você sente que precisava de mais. Ah, eu entendi uma coisa ou outra, mas de fato, como que eu vou para o campo, né? Como que eu vou atender o paciente de fato? O que que eu faço nas primeiras sessões? Como que eu conduzo o caso? Isso, infelizmente, todas as faculdades deixam a desejar. O que nos leva a perceber que a maioria dos psicólogos vivem num cenário de insegurança, acabam desacreditando de viver da psicologia e esse looping fica um looping eterno de insatisfação. O que eu não quero que aconteça mais com nenhuma profissional aqui que está comigo, ou se você é estudante de psicologia e está aqui nesse momento participando da aula. Eu quero que você acredite que dá para viver de psicologia e dá para viver de psicologia muito bem, desde que você seja uma psicóloga clínica. Aqui a gente está falando de atendimento, né, de TCC, desde que você seja uma psicóloga clínica que entrega transformação de fato, que gera realmente transformação de vida ao seu paciente. Quem faz isso consegue cobrar o preço justo, consegue reter o paciente até a alta
alta, consegue fazer os próprios pacientes te indicarem. E aí, se você conseguir, né, utilizar o funil ali do Instagram para atrair pacientes, fica maravilhoso, porque eu acredito muito que esses dois pilares são super, não vou falar nem necessário, é obrigatório, que é você ser muito boa com o paciente e que é você saber atrair esses pacientes. Não adianta nada você ser muito boa escondida no seu quarto. As pessoas precisam saber que você é boa, tá? Eu nunca acreditei quando eu estava na faculdade, os professores falavam que, ai, demoram muitos anos para se consolidar na carreira. Em meses eu já estava com a carreira consolidada, já estava vivendo de psicologia. Fiz um post esses dias falando sobre isso e eu fiquei triste de ver a quantidade de psicólogas que de fato não acreditam que dá para viver bem da psicologia. E aí eu fico até me perguntando, né, gente, será que a pessoa fez só por amor? Será que a pessoa não escolheu a profissão pensando em viver dessa profissão, né, em entregar transformação real, em ser uma profissional de destaque? Porque quando eu ouvia isso na faculdade, meu pensamento era: se eu for boa, saúde mental está sempre em alta e pessoas estão sempre precisando de terapia, a conta não fecha que eu vou passar fome, igual os professores falam, né? Outro dia encontrei com uma colega da psicologia, ela falou que uma pessoa, representante do conselho, disse para ela que era para ela desistir de viver bem de psicologia e que psicólogo contava moeda. E graças a Deus não é essa a realidade que nem eu e nem as minhas alunas vivemos. Vocês devem ver depoimentos lá, tem alunas minhas, psicólogas, que com 3 meses já estão faturando aí a média de R$ 6.000 mensal e só para começo de conversa, tá? Então, se você for boa, dedicada em entregar transformação, vai ter espaço para você sim, tá? Bom, eu gosto de trazer, antes de entrar nas crenças, basicamente o que que é a terapia cognitivo-comportamental. Isso aqui vale sempre lembrar, porque você vai estar sempre explicando isso ao seu paciente. E caso você chegou aqui né, caiu aqui de paraquedas e não sabe o que que é a terapia cognitivo-comportamental, tem vontade de aprender sobre a TCC, eu gosto de trazer um pouco sobre a TCC aqui para vocês, tá? Gosto de começar explicando que cognitivo, o que é cognitivo e o que é comportamental. Cognitivo, a gente está falando das nossas cognições, que são os nossos pensamentos. Comportamental, os nossos comportamentos. Por isso, cognitivo comportamental. A TCC, ela trabalha com pensamentos, comportamentos e consentimento. Eu brinco que ficou faltando aí no nome da TCC a questão dos sentimentos, mas ela trabalha nesses três níveis, tá? Cognitivo, comportamental e emocional barra sentimento, ok? Esses três sempre um influenciando o outro. O Beck, que foi um psiquiatra, né, que criou a terapia cognitivo-comportamental, antes ele era psicanalista e ele criou a TCC para pacientes depressivos que não apresentavam melhora com a psicanálise. Ele notou que a visão de si, deles próprios, né, do mundo e do futuro, alterava drasticamente a forma com que esses pacientes reagiam à melhora ou à piora do caso. Então, ele começou a ver que o paciente depressivo que não melhorava, ele tinha um pensamento de si, do futuro e do mundo como um geral, como se estivesse com uma lente cinza, né? Provavelmente quem já é da TCC há mais tempo já passou por isso daqui, já estudou esses conceitos aqui. E aí, quando ele viu que os pacientes não estavam melhorando com a psicanálise, ele então começou a testar uma série de protocolos ali que ele foi elaborando até chegar no que a gente conhece hoje como a terapia cognitivo-comportamental clássica, que atualmente é padrão ouro, ou seja, é a que tem mais evidência para trabalhar com a grande maioria dos transtornos e das demandas que também não são transtornos, tá? Então, a TCC clássica, ela possui protocolos testados e validados. Ela faz parte das terapias, vamos pensar na TCC. Dentro da TCC clássica, dentro da TCC, a gente tem TCC clássica, DBT, ACT, terapia do esquema, tá? A TCC clássica segue sendo hoje a que consegue ajudar o maior número de pessoas com transtornos e com demandas específicas.
Por exemplo, se é um paciente borderline, ele vai precisar ser atendido com a DBT, tá? Mas a TCC clássica, você precisa dominar ela, porque 90 ou mais que 90% dos pacientes que vão chegar no seu consultório, eles vão precisar da terapia cognitivo-comportamental clássica. Mas nada impede de que você aprofunde na DBT, na ACT, na terapia do esquema para atender outros pacientes. Mas se você for uma psicóloga muito boa em TCC clássica, você vai ter uma clínica aí super consolidada, porque de fato é a que trata a maioria dos transtornos e demandas, tá? Principalmente no Brasil, onde é o top 1 vendedor de Rivotril. Então, casos de ansiedade, você vai trabalhar com a TCC clássica, temos ali vários protocolos para trabalhar com diversos tipos de transtornos de ansiedade. Temos muitos pacientes deprimidos no Brasil também, esse número, infelizmente, só cresce. Então, você precisa dominar a TCC clássica. E ela participa das terapias baseadas em evidência, tá? Terapia baseada em evidência é a melhor evidência disponível, mais a experiência clínica do psicólogo e mais a preferência do paciente. Eu gosto sempre de trazer isso nas aulas, tá? Afinal de contas, o que é terapia baseada em evidência? É o conjunto de melhor evidência disponível, a experiência do clínico e a preferência do paciente, tá? Como que funciona uma formulação de caso na TCC de forma bem resumida, tá? E eu vou indicar fortemente que se você não sabe formular um caso na TCC, tem uma aula minha disponível aqui no YouTube, onde eu aprofundo mesmo na formulação de caso em TCC. Então eu vou dar uma pincelada, porque o foco hoje são as crenças, mas eu vou te sugerir que você assista a essa aula. É uma aula de 2 horas e pouco de duração, mas a primeira parte eu foco na formulação, na segunda parte eu foco em atração de pacientes, então acaba que você vai se dar bem, muito bem aí assistindo essa aula, só procurar ela aqui no canal, tá? Bom, a formulação de casos serve para a gente entender melhor como que está sendo o funcionamento desse paciente e serve para a gente planejar um plano de tratamento. Para além de preencher formulação de caso, a gente tem que entender por que o paciente ainda enfrenta os problemas que ele vem enfrentando. Como que esses problemas surgem, quais são as crenças envolvidas, que a gente vai falar muito sobre isso hoje, o que ele faz que promove a continuação dessas crenças e comportamentos disfuncionais e como podemos auxiliá-lo a melhorar a sua vida. A formulação de caso deve ser revisitada e pode ser atualizada até a alta do paciente. Então, deixei aqui a indicação para vocês aprofundarem bastante na formulação de caso, porque o psicólogo ou a psicóloga que não sabe formular um caso, ele se sente perdido, ele se sente desorientado. E aí começa a dar a sensação de que eu tô fazendo sessões coladas, eu tô apagando incêndio, eu tô baseando a minha sessão só no que o paciente trouxe na semana, e não é assim que a gente deve trabalhar. A gente deve trabalhar com a continuidade para que aquele paciente saia dos problemas e, possamos auxiliá-los a trazer resolução de problema, tá? Então a gente tem foco central dentro da terapia. É claro que uma vez ou outro o paciente vai trazer outras demandas, mas a gente tem sempre que estar lembrando ele da demanda principal, que inclusive pode mudar, mas a formulação de caso nada mais é do que você entender todo o funcionamento do paciente e aí você acaba com aquelas dúvidas de qual protocolo usar, do que fazer, de qual técnica utilizar. Se a formulação de caso é bem feita, já é meio caminho andado para você ter sucesso. Então, mais uma vez, eu recomendo que você assista a aula de formulação de casos que está disponível aqui no meu canal. Qual que é a tarefa de um bom psicólogo? Saber conceitualizar um caso, fazer uma boa anamnese, investigar constantemente como as crenças foram formadas e como elas se alimentam, proporcionar habilidade de racionalização para adaptação saudável com crenças centrais, enfraquecer distorções cognitivas que atrapalham a vida do paciente, focar em resolução de problemas, entender o momento certo de ser ouvinte e professor.
Isso aqui é muito importante porque psicólogos da TCC, eles são professores, porque a gente precisa psicoeducar o tempo todo, tá? Mas a gente precisa saber muito bem a hora de ficar quietinho ouvindo e a hora de fazer intervenção, tá? Saber qual o momento ideal de passar determinadas tarefas, ter paciência com o processo de cada paciente, porque é completamente individual. Ter consciência de quando a falta de evolução é erro do paciente ou do terapeuta e saber resolver ambos. Então, se você está vendo que está travado na terapia com o seu paciente, você tem que saber analisar. É um erro meu? O que que eu posso fazer para melhorar? É um erro do paciente? Como que eu posso ajudar ele a melhorar? E entregar ao paciente a possibilidade de ser o seu próprio terapeuta a partir do novo cérebro adquirido. Eu gosto muito de trazer isso porque existem exames de imagem, né, neuroimagem, que mostram que existe um cérebro antes da terapia cognitivo-comportamental e um cérebro depois da terapia cognitivo-comportamental. Então, os pacientes que passam pela TCC, eles literalmente recebem um novo cérebro. Tanto é que quando eu dou alta para paciente, eu falo: aproveite muito bem agora o seu novo cérebro adquirido. Porque, ai, gente, eu acho isso lindo, né? Porque as cognições, o comportamento e a emoção, ele é capaz de alterar o funcionamento cerebral. Isso é maravilhoso, sem precisar de cirurgia, né? Isso é lindo demais e muitas vezes sem precisar de medicação. Então, eu gosto sempre de trazer isso para os pacientes e gosto de lembrar vocês que são alunas também. Qual que é o cenário da maioria dos psicólogos? Insatisfação com a cartela de pacientes, seguem sem indicações, entram nas sessões inseguros e sem preparo e precisam de outras fontes de renda. Se tem uma coisa que eu fico extremamente chateada é quando alguma psicóloga me manda falando que está desistindo da carreira da psicóloga, da psicologia clínica. E aí eu vou ver. Ela não tentou captar pelo Instagram, ou tentou de qualquer jeito, ou tentou sozinha. Tem uma. Eu falo que, assim, isso é coisa minha, tá? Mas, assim, é uma coisa que eu sempre repito. Parece que as pessoas pensam que elas nasceram aprendendo a fazer marketing digital, né? Por estarmos inseridos no contexto Instagram, YouTube, etc. Passa a impressão me passa a impressão de que as pessoas, eu já sei como que faz. Só que, na verdade, elas não seguem uma estratégia. Ela não tem um funil de venda. Ela não sabe produzir stories que geram vontade na pessoa de chamar ela no link da bio. Ela não consegue gerar interação nos stories. Ela não consegue, elaborar posts que aumenta o nível de consciência do seguidor para o seguidor pensar, poxa, é com ela que eu quero fazer, tá? Então, e pior, a maioria não estuda, tá? Então, se você for estudiosa e souber utilizar atração de pacientes, você está no melhor cenário possível, ainda mais em 2026, tá? Agora eu vou compartilhar com vocês aqui o diagrama de Beck, beleza? Bom, esse é o diagrama de Beck que a nossa literatura traz. Ele está nesse livro, Psicoterapias Cognitivo-Comportamentais, um diálogo com a psiquiatria. Esse diagrama é maravilhoso. Algumas literaturas trazem uma outra forma de diagrama, mas não muda muito, tá? A conceitualização de caso, ela é contínua, como eu falei no início da aula, e esse diagrama é um norte para você, quem quiser tirar foto, quem quiser printar, ele tá lá no livro, é a figura 9.2, tá? Do livro Psicoterapias Cognitivo-Comportamentais. Vamos lá. No primeiro bloco, isso aqui a gente está falando da análise do paciente como um todo. Lembra? A gente vai aprofundar nas crenças. Mas para aprofundar nas crenças, antes eu preciso trazer essa análise do paciente como um todo, que nada mais é do que o diagrama da conceitualização cognitiva ou conceitualização de casos, tá? Então a gente tem vários blocos, tá? E a parte da esquerda, ela é uma continuação da parte da direita, tá? Então vamos lá. O primeiro bloco, a gente vai trazer dados relevantes da infância e da adolescência do paciente. Não vou me aprofundar nisso, porque isso daqui está melhor explicado na aula que eu sugeri para vocês assistirem de conceitualização de caso. Embaixo, a gente vai escrever as crenças nucleares dos pacientes. Depois, a gente vai trazer as crenças intermediárias.
Depois, as estratégias compensatórias, e aqui tem um exemplo muito bom para isso. E depois a gente traz geralmente três situações da vida do nosso paciente que desencadeia uma série de pensamentos automáticos, emoções, crenças desadaptativas e comportamentos, tá? Então, vamos pensar aqui nessa situação um. Discute com a mãe e está e esta ignora. Então, vamos pensar nessa situação do livro aqui, tá? Finge que essa parte da direita, ela tá embaixo aqui, tá? É porque eu elaborei assim para poder ficar em um só, para ficar mais fácil de entender. Então, a gente anota uma situação de vida do paciente, ó, discute com a mãe, e esta ignora. Então, a paciente foi ignorada pela mãe. PA, o que que é o PA? É o pensamento automático. O pensamento automático é a coisa mais fácil que tem para o paciente anotar, para ele trazer na sessão, para ele falar com você. Então, é muito importante que a gente sempre peça ao paciente para anotar os pensamentos automáticos. Anota isso no seu caderno, porque são os pensamentos automáticos que são a primeira coisa que a gente precisa investigar para a gente conseguir chegar nas crenças nucleares e nas crenças intermediárias. Então, voltando, situação um discute com a mãe e essa mãe ignorou a paciente. Pensamento automático, ela me odeia. Não há o que fazer. Na parte dos pensamentos, peça aos seus pacientes para caprichar, tá? Quando eu vou passar, por exemplo, o RPD, né, o registro de pensamentos funcional, eu peço para o paciente, na parte do pensamento, caprichar muito. Eu falo assim, ó, na parte do pensamento, eu quero que você coloque bastante coisa, tá? Porque é o pensamento automático que vai ser a melhor pista para a gente chegar nas crenças. Então, beleza, a paciente apresentou um pensamento automático de ela me odeia, não há o que fazer. Embaixo, a gente vai colocar o significado do pensamento automático. Poderia ser aqui, por exemplo, os outros machucam, não há futuro, não tem esperança para mim, para minha mãe. A gente pode pensar em várias coisas, tá? Aqui são só exemplos, mas o fato é, a situação, teve uma situação, essa situação gerou pensamentos automáticos no paciente. A partir desses pensamentos automáticos, a gente vai ver o que significa esses pensamentos automáticos para o paciente. No caso aqui, os outros machucam, poderia ser ninguém vai me amar porque a minha mãe não me ama, tá? E por aí vai. Emoções, tristeza, desesperança, nesse exemplo, e comportamento, tentativa de suicídio. Aqui poderia ser um comportamento de fui pro quarto, assisti uma Netflix, bati a porta. Vocês entendem que podem ser comportamentos tanto desadaptativos como adaptativos? Quando os comportamentos são desadaptativos, a gente precisa trabalhar resolução de problema. Quando os comportamentos são adaptativos, a gente precisa fortalecer eles para que eles façam parte para que o paciente repita muito aqueles comportamentos saudáveis, tá? Outra situação, situação 2, professor não atende sua solicitação em aula. Então, a paciente pediu alguma coisa ali, o professor não fez. Seguindo a coluna do meio, pensamento automático. Ele me acha uma retardada. Significado do PA. Sou defeituosa, não posso confiar nos outros. Emoção, raiva, decepção. Comportamento, discute na aula. Situação 3, isso sempre do mesmo paciente, tá, gente? Isso daqui a gente pega três situações dentro da conceitualização cognitiva de cada um dos nossos pacientes. E a gente escolhe basicamente três situações. Situação 3, em discussão em casa, pai concorda com a irmã. Pensamento automático, sou uma errada, ninguém me entende. Significado do PA, sou vulnerável. Emoções, tristeza, ansiedade. Aqui poderia ser outro significado, tá? É só um exemplo. Comportamento, corta-se nos braços. Beleza? Falando de crenças nucleares, então a gente entendeu ali, eu quis falar das situações primeiro, porque os pacientes trazem as situações primeiro durante as sessões, não é verdade? Eles trazem o que está acontecendo, o que eles estão sentindo, muitas vezes o que eles estão pensando, então eu quis trazer isso primeiro. Mas, crenças nucleares, vamos lá. Quais são as crenças nucleares dessa paciente específica?
Sou vulnerável, sou solitária, sou defeituosa, sou uma alienígena, não sou amada, sou incompetente para lidar com a dor, sou inteligente, sou esforçada. Tá vendo como que mistura, né? Coisas positivas com coisas negativas. As pessoas abandonam, os outros são perigosos. As pessoas machucam, os outros não são confiáveis. Meu pai se preocupa comigo. O futuro depende de como lidarem comigo. O futuro é assustador. Vou ser uma boa profissional, poderei ajudar pessoas. A crença nuclear, ela diz sobre verdades absolutas do paciente. Gente, é muito importante eu falar isso daqui. Tem pacientes que têm crenças nucleares tão enraizadas, mas tão enraizadas, que são aquelas crenças que eles acreditam piamente, que ele não quer nem levar isso para terapia, tá? Deixa eu trazer um exemplo. Vamos supor que a gente receba um paciente que ele tem muita vergonha de fazer novas amizades, tá? Aí esse paciente tem muita vergonha de fazer novas amizades, ele gostaria de ter uma namorada, mas ele não consegue socializar, ele não consegue chegar nas meninas, ele não consegue ir numa festa e ficar confortável. Se alguém tenta se aproximar, ele já logo sai de perto, tá? Pode ser que esse paciente, né, que eu tô criando aqui agora, ele tenha uma crença central de que ninguém vai gostar dele, de que ele não sabe conversar, de que as pessoas vão achar ele um idiota, de que ele não tem assunto, de que ele é burro, tá? Essas crenças, né, se forem crenças nucleares, que são as mais rígidas, que se tornam então verdades absolutas para o paciente, tem paciente que não vai querer nem trazer isso para terapia. Porque se ele acredita piamente naquilo, ele não acha que vai ter algum psicólogo que vai ter condição de ajudar ele. Vocês compreendem? Eu mesma já fui paciente, né, de algumas psicólogas e psicólogos e tinham crenças que eu pensava assim, ah, nem vale a pena eu trazer, né? Depois de ser psicóloga, não, mas antes de ser psicóloga, eu pensava, ah, nem vale a pena trazer isso, porque isso para mim não tem como mudar. Então, as crenças nucleares, a gente precisa investigar com muita atenção a partir dos pensamentos do que o paciente traz, porque muitas vezes os pacientes não vão querer trazer. E aí a gente vai ajudando ele a conseguir trazer isso para a gente na terapia, tá? Então, lembra que a crença nuclear é aquela coisa assim, aquele pensamento enraizado, forte, aquela verdade absoluta, tá? Vamos para as crenças intermediárias. As crenças intermediárias são crenças um pouco menos rígidas. A pessoa até às vezes tenta não pensar daquele jeito, ela tenta ser mais maleável com aqueles pensamentos, mas ainda assim ela acredita, mas não é tão rígido, não é uma verdade tão absoluta quanto as crenças nucleares, tá? Então, crenças intermediárias. Elas estão muito ligadas também quando vocês quiserem pensar em crenças intermediárias, vocês vão pegar exemplos dos pacientes, das falas, e vocês vão tentar colocar em termos de se tananã, então tananã. É, se eu me esforçar muito, então eu serei valorizada. Isso poderia ser uma crença intermediária. Ela tem muito a ver com se e então, tá? Crenças intermediárias. Se sou vulnerável, então, ó, não tenho então, mas os outros podem me fazer mal. Se sou vulnerável e incompetente, não há esperança. Se sou defeituosa, as pessoas irão me abandonar. Se sou solitária, então não posso me apegar aos outros. Se sou defeituosa, mas inteligente e esforçada, devo me ater aos estudos. E aí, às vezes, a pessoa vai ter uma estratégia compensatória, que a gente vai falar mais na frente, de estudar muito, 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 tá? Se sou uma alienígena, não posso esperar ser amada. Se só meu pai se preocupa comigo, não posso confiar nos demais. Por ser incompetente para lidar com a dor, quando os outros machucam, só me resta o suicídio. Se os outros abandonam, então devo me vingar. Se sou incompetente para lidar com a dor, faço o que vier à cabeça, tá? Então, essas crenças são crenças intermediárias, elas são fortes, mas elas não são tão rígidas e não são, elas não dizem sobre tantas verdades absolutas. E elas têm muito a ver com se então, tá?
E estratégias compensatórias, desse caso específico aqui, desse exemplo específico. Tentativa de suicídio, automutilação, brigas verbais, crises de choro, impulsividade nos relacionamentos interpessoais, imersão nos estudos, passar várias horas trabalhando no hospital. As estratégias compensatórias é tudo que faz o paciente se manter naquele ciclo da crença intermediária. Isso daqui muitos psicólogos deixam passar, mas a gente não vai deixar passar isso. A gente precisa investigar o que é, afinal, estratégia compensatória? O que o meu paciente faz que ajuda ele a se manter no problema, mas que ao mesmo tempo alivia um pouco da dor que a crença intermediária faz. Por exemplo, se a gente tem uma paciente que acredita que ela só vai ser valorizada, que ela só tem valor, que ela só pode receber amor se ela for extremamente boa para todo mundo, se ela for uma esposa maravilhosa, se ela for uma profissional dedicada, se ela estudar até 2 horas da manhã todos os dias, se ela entregar o máximo e melhor, aí ela pensa que ela só vai ser amada se ela se dedicar muito. Qual que poderia ser uma estratégia compensatória dela? Ou ela larga tudo. Meu Deus, já que eu tenho que fazer isso tudo para ser amada, eu desisto, porque é muita coisa. Ou, olha como que o contrário também entra numa estratégia compensatória. Ou ela vai dar o sangue para ser muito boa em tudo e ela vai acabar extremamente cansada, porque ela vai querer ser boa nos estudos, boa profissional, boa com o marido, boa com a família, entendeu? Então a gente precisa entender quais são as estratégias compensatórias do paciente. O que que é que o meu paciente faz que elimina uma dor que tem a ver com a crença intermediária, mas que ao mesmo tempo mantém ele nessa crença? Por quê? Vamos supor aqui, ó, vamos pegar essa tentativa de suicídio. Se um paciente tem uma estratégia compensatória, por exemplo, de tentativa de suicídio, mais ainda ela vai acreditar na crença intermediária de que não vale a pena viver, entende? Então, a estratégia compensatória, apesar de trazer um certo alívio momentâneo, ela cumpre o papel de também manter o paciente fortalecendo as crenças intermediárias, consequentemente, até a crença nuclear, tá bom? Vou voltar para o outro slide aqui. Bom, então a gente viu o diagrama de Beck, tá? E agora a gente vai falar mais profundamente ainda das crenças nucleares ou das crenças centrais. Essas crenças nucleares ou crenças centrais, elas são as ideias mais profundas, rígidas e fundamentais que o indivíduo tem sobre si mesmo, sobre os outros e sobre o mundo, sobre o futuro também, tá? Elas são formadas desde a infância e são vistas como verdades absolutas. Lembra que eu falei que o paciente, ele acredita piamente naquilo ali. Principais categorias geralmente envolve sentimento de desamparo, exemplo, sou fraco, sou incapaz, desamor, exemplo, sou indesejável, serei rejeitado e desvalor, sou um fracasso, sou ruim. E um exemplo é de alguém que fala que é incompetente. Então a gente tem essas três categorias dentro das crenças nucleares que são desamparo, desamor e desvalor, ok? Essas são as crenças centrais, são aquelas crenças mais enraizadas. E a gente chega nela a partir do momento que a gente passa a investigar os pensamentos automáticos dos pacientes. Tudo começa com as tarefas de pensamento automático. Por isso que eu gosto muito, eu até passo para as alunas do Dominando a TCC a listinha das distorções cognitivas para elas já passarem para o paciente desde a primeira sessão, e aí o paciente vai pegar a lista das distorções cognitivas de tarefa de casa e vai marcar quais distorções ele verifica no dia a dia dele. Aquilo ali é um arsenal para a gente de identificar possíveis crenças nucleares e possíveis crenças centrais, tá? E não é só marcar e trazer, a gente vai conversar com o paciente sobre cada uma daquelas marcações que ele fez. Crenças intermediárias, elas ficam logo abaixo das crenças nucleares e servem para porque a crença nuclear ela tá em cima, ela tá regendo o negócio todo, tá? Ela tá mandando ali.
Inclusive, trazendo uma analogia boa sobre crença nuclear e central que eu aprendi com na minha pós-graduação e eu passava para os alunos quando eu dava aula na pós em TCC também. Vamos imaginar que a crença de desamparo, desvalor e desamor, gente, elas não são problemáticas. Elas estão em todos os seres humanos, tá? Em uma semana específica, eu posso estar com uma crença de desamor mais ativa. Em uma outra semana específica, eu posso estar com uma crença de desamparo mais ativa, tá? De acordo com o que aconteceu ali comigo. Sei lá, eu quis encontrar uma amiga, minha amiga não quis, mandei mensagem para outra, ela também não podia. Poxa, se eu tenho a tendência, essa crença de desamparo ela vai ser ativada. Tô desamparada, sou fraca, sou incapaz, as pessoas não gostam de mim, eu não sou uma amiga suficiente, né, etc. E a crença de desvalor, ela também vai surgir de acordo com momentos da nossa vida. E aí, uma analogia que eu gosto de trazer para vocês, que não foi minha, né, que eu aprendi, é que vamos imaginar a crença de desamparo, desvalor e desamor como se fossem três velinhas acesas. Ela está dentro de todos nós. Só que uma está brilhando mais em determinado momento da nossa vida. Então, vamos supor que a de desamor está brilhando muito agora. A vela do desamor está muito acesa. Provavelmente, nesse momento que ela está mais acesa, eu vou me sentir mais indesejável, vou achar que eu vou ser rejeitada, tá? Então, isso daqui não é uma patologia. Todos nós temos essas crenças, todos nós temos crenças nucleares, crenças intermediárias, pensamentos, automáticos que também são, distorções cognitivas, tá? Vamos lembrar que distorção cognitiva está dentro de pensamentos automáticos. Eu posso ter pensamentos automáticos que não são distorções cognitivas, tá? Lembrem-se disso. Então, só para trazer essa analogia da vela. Então, as crenças intermediárias, elas ficam abaixo das crenças nucleares e servem para ajudar o indivíduo a lidar com a dor ou o peso da sua crença central. Lembra que a crença central é mais pesada? São compostas por regras, atitudes e pressupostos. Então, são regrinhas que o paciente cria, são atitudes que ele já tem como padrão, são pressupostos dele, muitas vezes em formato de se, então. Exemplo: se eu não for o melhor em tudo, então eu sou um fracasso. Eu devo ser perfeito para não ser rejeitado. Aqui poderia ser assim, ó. Se eu não for perfeito, então eu poderei ser rejeitado. Claro que não vai vir prontinho, mas a gente precisa lembrar que o se, então, ajuda muito a gente a entender quais são as crenças intermediárias dos nossos pacientes, tá? E estratégias compensatórias, que também está dentro da conceitualização cognitiva que eu trouxe ali no quadro para vocês, ou enfrentamento, tá? São padrões de comportamento e atitudes práticas que a pessoa desenvolve para tentar se proteger e conviver com a crença nuclear. Lembra que eu falei que são atitudes que a pessoa tem para poder lidar melhor com a crença que ela tem sobre ela mesma, sobre o mundo, sobre o futuro. Embora deem alívio a curto prazo, como eu falei anteriormente, né, elas trazem um alívio a curto prazo, mas elas acabam reforçando o problema. Se você não entendeu essa parte, volta ali na hora que eu estou no diagrama verde, porque essa parte das estratégias compensatórias, ela precisa estar muito bem, explicada aí para vocês, tá? Principais formas: evitação é quando a pessoa foge de situações desafiadoras. Por exemplo, eu trouxe o exemplo da pessoa que só se sente valorizada, amada e importante se ela trabalha muito, se ela se dedica muito, se ela estuda até 2 horas da manhã. Aí ela tem duas opções de estratégia compensatória, barra enfrentamento. Ou ela vai estudar, 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 vai comprar curso, vai comprar livro, vai se entupir de conteúdo, ou ela vai se afastar daquilo e vai ficar com aquela ansiedade de deveria estar fazendo. Os dois opostos continuam sendo estratégia compensatória. E aí cabe a gente verificar quais estratégias compensatórias os nossos pacientes fazem, tá? Então, principais formas é evitação, quando o paciente foge de situações desafiadoras, hipercompensação, então ele quer compensar de forma exagerada, ó, hipercompensação.
Compensação hiper exagerada. Agir de forma exageradamente oposta. Exemplo, ser super controlador e manutenção. Ele segue fazendo aquele padrão ali e a manutenção vai existir a partir do momento que, quanto mais ele fizer essa estratégia compensatória, mais ele vai, como eu falei ali quando o quadro do diagrama estava aberto, mais ele vai acreditar nas suas crenças. Porque se ele não muda o padrão, ele reforça a crença. Por isso que é terapia cognitivo-comportamental. Às vezes a crença, né? Às vezes não, a crença está relacionada com cognições, né? Com o cognitivo. Mas o comportamento é o que vai, no caso, por exemplo, aqui que a gente está falando agora, que vai fazer se ele fizer uma estratégia compensatória nova, é o que de fato vai trazer repertório para ele de que ele pode dar conta de uma outra forma que não seja essa forma desadaptativa, tá? Exemplo, para compensar a crença de ser incompetente, a pessoa trabalha 16 horas por dia. Hipercompensação. E evita aceitar novos projetos, evitação por medo de errar. Esse exemplo aqui é ótimo, tá? Agora, gente, eu vou apresentar para vocês, para quem não conhece, o percurso Dominando a TCC. Vou mostrar algumas imagens do curso por dentro. Tem uma condição especial para vocês que estão aqui na aula, não tão especial como a da primeira turma, mas muito especial também. As meninas estão mandando feedbacks maravilhosos do Dominando a TCC. Ele é um percurso com aulas gravadas e aulas ao vivo. Tira dúvida comigo, ao todo são 4 aulas que você recebe de Tira Dúvida comigo. Essas aulas ficam gravadas. O meu foco é com que vocês aprofundem bastante na terapia cognitivo-comportamental e entrem seguras para atender os pacientes de vocês com a TCC clássica, tá? Bom, e aí fica uma pergunta: você entra na sessão sabendo exatamente o que fazer com cada paciente ou ainda sente aquele frio na barriga que a faculdade não resolveu? O percurso Dominando a TCC é um programa completo, como eu falei, de aulas gravadas, mais encontros ao vivo, que vai te transformar numa psicóloga segura dentro do consultório. É essa a promessa do Dominando a TCC. Como o nome diz, você vai dominar a TCC e vai entrar segura nos seus atendimentos. Para quem é o percurso? Para quem já atua com a TCC e quer aprofundar e refinar sua prática clínica, que quer melhorar, é recém-formado e quer construir sua atuação clínica sobre uma base sólida, então é para quem já atua, mas para recém-formado também. Para quem é estudante de psicologia, recomendo ali a partir do 7º período, tá? E quer sair na frente com conhecimento prático real. Quer aprender a conduzir sessões com TCC clássica através do olhar de uma psicóloga atuante no mercado. Eu trago muito exemplo prático, vocês vão ver tudo que vai ter lá dentro, já vou mostrar. Não demoro, tá, para mostrar. Quer parar de entrar em pânico quando um paciente apresenta uma demanda que você nunca viu antes? Quer ter clareza sobre a formulação de caso, anamnese, documentos psicológicos? Gente, spoiler, são todos os documentos psicológicos, tá? Quer se sentir capaz e segura do jeito que você sempre sonhou quando escolheu a psicologia? O que que você tem dentro do Dominando a TCC em questão de conteúdo gravado? Entendendo a TCC, conceitualização de caso, como você vai fazer uma anamnese, como você vai trabalhar vínculo terapêutico, como você vai estruturar de forma geral a TCC, né? Você vai aprender a estrutura geral do TCC, você vai aprender a estrutura da sessão, porque existe a estrutura geral da TCC e existe a estrutura da sessão em TCC, tá? Você vai aprender a fazer psicoeducação com o seu paciente e você também vai ficar muito psicoeducada. Você vai aprender as principais técnicas cognitivas e as principais técnicas comportamentais. Além disso tudo aqui, que é um curso que chama Aplicando a TCC, que eu vou mostrar a foto dele por dentro para vocês. Vocês vão ter acesso a 14 materiais para usar com os pacientes. Mas aqui, gente, atenção, não são só os 14 materiais. Eu entro em uma aula, a aula dura aproximadamente 1 hora e eu destrincho todos esses materiais para vocês. Vocês cansam de me pedir material para isso, material para aquilo, então eu trouxe essa aula. Essa aula acompanha o PDF, então você pode ter aí no seu notebook, você pode imprimir, você pode mandar para o paciente se você atende presencialmente, ou abre na tela com ele na hora do atendimento. Você vai aprender a usar
o uso da seta descendente, preocupações produtivas e improdutivas, modificação dos pensamentos negativos com modificação do comportamento, minha nova declaração de direitos, tudo isso aqui são técnicas e estratégias da terapia cognitivo-comportamental, tá? Formulário de autoajuda, como os pensamentos criam sentimentos, eles são ótimos, tá? Fazer progresso em vez de tentar perfeição, exame das evidências, desempenho do papel do seu próprio advogado de defesa, eu amo esse. Clarificação de valores, aprendizado a partir de lapsos, análise de custo e benefício, registro do grau de crença no pensamento e questionário metacognitivo. Repito, é uma aula onde eu explico um por um, eu coloco o PDF do lado, vou te explicar, vai ter eu ali te explicando e você recebe o PDF para você imprimir, para você usar com o seu paciente. Você vai estar segura, além, né, das técnicas cognitivas e comportamentais, você vai ter esses 14 materiais. Lilian, e sobre os documentos psicológicos, o que que a gente vai receber? É uma aula com passo a passo explicado. Eu entro, né? É a aula onde eu estou ali explicando, mais o PDF da apostila para você imprimir. As alunas gostam de imprimir essa apostila, porque você não precisa ficar vendo a aula sempre. Você viu uma vez a aula. Essa aula ela é maior, tá? Que eu explico bem destrinchada. Ela tem cerca de 3 horas de duração. Você entendeu a aula ali, não precisa ficar voltando na aula. Você vai imprimir o PDF, porque no próprio PDF, eu vou mostrar ele aqui rapidamente para vocês, para quem está interessada. Lá dentro desse PDF, né, é uma apostila, na verdade, você tem tudo destrinchado. Então, uma vez que você viu a aula e tem o material, pronto, você vai sempre recorrer ao material. Que você aprende de documento, declaração, atestado, relatório, laudo, parecer, encaminhamento, anamnese, diagnóstico, como fazer, conceitualização de caso e o plano de tratamento. Tudo estilo Lilian mastigado passo a passo. Vou mostrar rapidamente para vocês aqui como que é por dentro. Aqui é o curso aplicando a TCC, aquele primeiro que eu expliquei para vocês. Então, vocês vão ter todas aquelas aulas que eu listei para vocês. Aqui é a aula que a gente fala sobre todos os 14 materiais. Ficou um pouco embaçado que é print, tá, gente? Mas aqui eu entro com vocês e passo uma hora mostrando todos os materiais, passo a passo, como que você vai aplicar nas sessões com seus diversos pacientes, porque são estratégias que dá para você usar com todos os pacientes, tá? E aqui é o nosso guia do atendimento de sucesso, que é a nossa apostila, que é o material completo, tá? Onde você vai conseguir. Viu a aula uma vez, não precisa ficar vendo de novo. Baixou o material, imprimiu o material, você vai conseguir visualizar tudo que você precisa. Então, aqui no sumário tem, ó, anamnese, diagnóstico, conceituação de caso, plano de tratamento, tudo mastigado, tá, gente? Tem espaço até para você fazer anotação. Declaração, atestado psicológico, relatório, relatório multiprofissional, laudo, parecer, isso tudo. Gente, essa apostila, assim. Eu tenho até ciúme dela, tá? Porque fui eu que fiz. Trouxe aqui para vocês verem alguns depoimentos de alunas que já aprenderam a TCC comigo. Então, a gente tem a Ana, que se formou e ficou bem perdida, e depois ela passou a ouvir dos pacientes. Ela, ó, meus pacientes não se cansam de falar que eu sou a melhor psicóloga que eles já consultaram. Tenho a agradecer pela oportunidade de ser aluna TCC na prática. O TCC na prática foi um curso que ele foi atualizado e agora ele chama Dominando a TCC. Tem a Carol aqui, que não sabe nem como sairia da faculdade para o mercado sem esse conteúdo com conteúdos aí, ó, que eu marquei que a gente não vê no curso. Só agradecer por esse curso maravilhoso. Então, coisas que realmente a faculdade não entrega, eu entrego para vocês. Tem o depoimento da Jaine aqui. Ela não estava conseguindo os resultados que ela queria, trabalhando com a psicanálise, e o curso foi para ela um divisor de águas. Hoje ela colocou: estou cada vez mais consolidando meu nome na minha cidade, estabilidade financeira boa, sem precisar me matar de trabalhar. O curso foi essencial para eu aprender tudo que não havia aprendido na faculdade e me dar a segurança necessária para atender. Sou extremamente grata a Lilian por ter passado tanto conhecimento. Tem dezenas, centenas, tem centenas de depoimentos, às vezes eu solto lá nos meus stories, mas tem destaque também para mostrar para vocês.
Aqui a gente tem outros depoimentos em relação ao Psi 10K, mas eu vou interromper esse compartilhamento aqui, porque eu vou mostrar para vocês por que é que eu trouxe essa questão dos depoimentos do Psi 10K, que faz parte dessa, dessa oferta que eu quero compartilhar com vocês, para vocês que estão aqui na aula, tá? Vamos lá então. Qual que é a oferta especial para quem desejar entrar no Dominando a TCC a partir de hoje, quarta-feira, até a próxima sexta? Quarta, quinta, sexta, 3 dias, tá? Não mais que isso. Oferta especial para participantes do aulão, de 1.597 por 997 ou 12 de 103,11 no cartão, podendo parcelar em 2 cartões de crédito, pagamento total no boleto ou pagamento no Pix. Então, vocês levam aí R$ 600 de desconto, mas a gente tem 2 bônus exclusivos, que é o Psi 10K, tá? Que você vai levar o Psi 10K de bônus, que é o queridinho da galera. E o queridinho Master TCC para transtornos de ansiedade você vai levar também de bônus. Então, pelo valor de R$ 997, você leva todo o conteúdo do Dominando a TCC gravado, mais os 4 encontros ao vivo comigo, tira dúvida, mais o bônus Psi 10K, mais o bônus TCC para transtorno de ansiedade. Para quem não sabe, o curso Transtorno de Ansiedade é um curso onde eu ensino a diagnosticar e tratar com a TCC todos os transtornos de ansiedades do DSM, ok? Vou mostrar ele por dentro para vocês também, beleza? O que as minhas alunas dizem quando aprendem comigo? Gente, eu fico emocionada com os depoimentos. Já li depoimentos aqui de TCC para vocês, vou ler alguns aqui rapidinho. Depoimentos sobre o Psi 10K, né? Então, a Lucelle deixou que, ó, um exemplo se deve ao fato de, em março, ter fechado 3 novos pacientes após seguir o passo a passo da criação de conteúdo. 3 novos pacientes em um mês, em um único post consegui gerar 42 compartilhamentos. Tem outros depoimentos da Lucélia, assim, tem um depoimento dela que ela conta que com um post ela teve 2 procuras e 2 fechamentos, tá? Porque no Psi 10K eu ensino você a ter a procura e a fechar o paciente, a conduzir a conversa até o fechamento da venda. Aline, entraram 3 pacientes novas, vieram do Instagram. Melhor, pelo valor que estipulamos. Felizes com a surpresa e rapidez que as coisas têm acontecido. Então, gente, foram 3 pacientes novas, assim, ó, num piscar de olhos. E 2 vieram de indicação. Então, assim, o paciente entra, ele vai te indicar mais gente. Isso é maravilhoso, isso é magnífico. A Raíssa deixou aqui que o Psi 10K não só abriu os olhos dela, mas abriu portas, aprendeu coisas que nem imaginavam, que nem imaginava serem necessárias para que ela se desenvolvesse. A cada aula era um acolhimento, uma comunicação que falava direto comigo, e hoje eu me pego em alguns momentos no dia pensando, nossa, a Lília me ensinou isso no curso, fez total sentido. Isso daqui para mim, gente, é maravilhoso, tá? Eu trago muitos depoimentos lá no Instagram em questão de faturamento, tá? Mas esses depoimentos aqui de do que elas sentem que mudou, né? De captação de paciente. Tem muito depoimento lá, eu vou deixar para vocês. Tem um destaque lá com depoimento, tem muita aluna com resultado exponencial em um mês, tá? De atração de pacientes. Mas se você for dedicada, for boa psicóloga e conseguir atrair os pacientes que valorizam a sua terapia, a sua carreira vai ser consolidada. Não tem jeito de ser diferente. Aqui é o curso Terapia Cognitivo-Comportamental para transtornos de ansiedade, onde eu trago o tratamento passo a passo. Então, eu ensino vocês a diagnosticarem e tratar todos os transtornos de ansiedade do DSM. Já vou ler aqui para vocês quais são esses transtornos, porque quem tiver interessada, né, vai querer saber. Então, eu vou deixar aqui para vocês também tudo que vocês vão aprender dentro do curso Transtornos de Ansiedade. Bom,
O Psi 10K, você vai ter um ano de acesso, né, ao Psi 10K, que é o método para completar a agenda com pacientes que valorizam sua sessão usando o Instagram, sem depender de tráfego pago. Minhas alunas não usam tráfego pago, então esse é o bônus um. O bônus 2, TCC para transtorno de ansiedade. Então, curso completo de TCC para transtorno de ansiedade. Como que você vai diagnosticar e tratar com a TCC clássica todos os transtornos de ansiedade do DSM? Lembrando que o Brasil é o país mais ansioso do mundo e a TCC é padrão ouro para tratamento de casos de ansiedade. Quais diagnósticos de ansiedade que você vai aprender a diagnosticar e tratar? Fobias específicas, todas. Transtorno de ansiedade social, transtorno de pânico, agorafobia, transtorno de ansiedade generalizada, transtorno de estresse pós-traumático. Não sei porque que eu não coloquei aqui para abrir os depoimentos para vocês, mas tem muito depoimento desse curso TCC para transtorno de ansiedade lá nos meus destaques. As alunas amam esse curso. Você aprende a diagnosticar e fazer o tratamento passo a passo. Qual que é o protocolo? Qual técnica usar? Em que momento usar a técnica com o paciente? Tudo destrinchado para vocês. Beleza, meninas? E a gente tem o bônus das primeiras compradoras, que é as 3 primeiras compradoras que entrarem de hoje até sexta, elas vão levar gratuitamente a participação do evento presencial de 2026. Não sei quem estava no último, mas quem não viu, eu vou colocar uma foto aqui também para vocês verem. Gente, esse evento é maravilhoso, tá? Esse evento a gente tem palestras, a gente tem networking, a gente tem convidadas palestrando, a gente tem comida, a gente tem bebida, a gente tem fotógrafo tirando fotos de vocês. Então tem um momento que vocês ficam ali num cantinho com o fotógrafo, uma por uma sozinha, tirando foto para vocês atualizarem a foto de perfil de vocês, tá? A gente tem comida gostosa, a gente tem vinho, a gente faz tarefas de network para vocês realmente interagir. Temos professoras convidadas também. Nesse último, a gente teve a Manu falando de TCC para casais. A gente teve a Yara falando de TCC para emagrecimento. Vocês recebem caderno para vocês anotarem, tá? Então, quem entrar de hoje até quarta, até sexta, as 3 primeiras vão ganhar gratuitamente o evento presencial sem custo nenhum. Ele é realizado aqui em Juiz de Fora, tá bom? É maravilhoso. As meninas gostam muito desse evento e assim. Eu sou suspeita para falar, porque é um momento muito bom para você. Eu acho que eu abri errado aqui, gente. É um momento muito bom para você conhecer outras profissionais, para você fazer networking, para você estar mesmo com gente que tá a fim de crescer. E aí você vê que você não tá sozinha, né? Quando a gente tá em grupo. Eu falo que as coisas costumam andar mais rápido, né? Uma ajuda a outra, uma dá um insight para a outra. É bem rico mesmo, tá? Então, as 3 primeiras garantem gratuitamente o evento presencial das Brilhosas aqui em Juiz de Fora, o próximo que vai ter. Bom, essa oferta, fica 997 de 12 vezes no cartão. Você tem aí R$ 600 de desconto. Eu vou abrir agora o QR Code. Aponta o seu celular para a câmera, mas antes eu vou falar da garantia, né? Se Lilian, comprei, olhei o produto, acessei as aulas, não gostei. Você tem a sua garantia condicional de 7 dias. Você pode me pedir um reembolso, eu te reembolso e a gente segue amigas. Mas tem uma garantia extra aqui. Se no final do percurso você ainda não se sentir segura com a prática clínica em TCC, eu mesma, Lilian, vou te dar uma supervisão com duração de um mês. Um mês. São 4 encontros individuais comigo, porque o meu compromisso de fato é verdadeiramente com a sua transformação. Eu nunca vi essa garantia em nenhum outro curso. As pessoas garantem um programa novo de estudo, mas aqui não. Aqui eu vou entrar com você, eu vou te supervisionar por um mês, vou entender por que que você não conseguiu adquirir a segurança e eu mesma vou te supervisionar, tá? Então, recapitulando.
Aqui não é a turma fundadora mais, né? Esqueceram de editar, mas você vai ter o percurso dominando a TCC com todo o conteúdo gravado, mais os encontros ao vivo. Os documentos psicológicos com a aula e PDF, então declaração, atestado, relatório, laudo, parecer, encaminhamento, anamnese, diagnóstico, conceituação de caso, plano de tratamento, materiais para usar nas sessões, então são aqueles 14 materiais, é a aula mais o PDF. O bônus, o Psi 10K por um ano, o Psi 10K sozinho é 597, tá? E o bônus, acesso ao TCC para transtorno de ansiedade por um ano. Nem sei quanto que ele está agora, mas eu acho que ele está em torno de 597 também. Então, por 997 você leva todo o conteúdo do percurso dominando a TCC, mais o Psi 10K, mais o TCC para transtorno de ansiedade. Gente, é demais, né? Eu vou enviar o link de inscrição para o nosso grupo, tá? Dos aulões. E eu vou colocar aqui, nesse momento, o QR Code para vocês, para quem já decidiu entrar, tá? Você vai apontar aqui pro QR Code e você vai cair direto na página de checkout da Hotmart, tá? E eu vou ficar extremamente feliz em ter você conosco, com o time que está crescendo. Qualquer dúvida brilhosa que você tiver em relação ao curso, em relação ao conteúdo, em relação a tira dúvidas, qualquer dúvida, você pode me chamar no meu contato do suporte, que é o mesmo que manda mensagem para vocês lá no grupo dos aulões. Você pode me chamar no direct, me chama no privado, fala comigo, tá? Que eu tô aqui para ajudar vocês. Tivemos algumas regalias na turma fundadora, tá? Que obviamente eu priorizo sempre a turma fundadora, mas vamos falar a verdade que esse aqui tá cheio de regalia também, tá? Então, vem para o lado do Dominando a TCC. Eu quero que quanto mais psicólogas seguras, bem-sucedidas, entrando na sessão sabendo o que vai ser feito, quanto mais psicólogas dominando a TCC, é melhor no mundo. Não existe concorrência para quem é bom. É muito abundante o que o mundo tem para nos oferecer em termos de faturamento, de paciente, de resultado, de vida boa, né? Então, é muito abundante. Não fique achando que não tem espaço para você. Quem é bom, apaixonado no que faz e entrega resultado e tem um plano certo de estudo e entrega transformação, sempre vai ter resultados exponenciais, tá? Não acreditem quando disserem para você que psicologia não está com nada, muito pelo contrário. Vocês veem ali semanalmente depoimentos de alunas minhas agradecendo o quanto que elas cresceram na carreira. E só existe crescimento na carreira de psicologia com segurança clínica, né? E atração de pacientes. Você vai ter os dois do melhor, você vai ter o melhor dos mundos, né? Porque são os dois em um só. Então você leva o percurso dominando a TCC e de bônus você ganha o Psi 10K e o TCC para transtornos de ansiedade. Você vai estar super, hiper, mega bem assistida para ser a psicóloga que você merece ser. Um beijo, até o próximo aulão. Espero que vocês tenham gostado. Me mandem os feedbacks sobre a aula. Espero que vocês tenham entendido sobre as crenças e consigam trabalhar de forma mais eficiente com os pacientes. E eu quero ver os depoimentos lá no meu direct sobre a aplicação de tudo que vocês conseguiram aprender aqui, tá? Um beijo e até a próxima.